Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando. Eu sou o Francisco Araújo e nesse episódio nós falaremos sobre um tema que está totalmente de acordo com a nossa realidade. Isso é, com esse momento em que o Brasil, o mundo enfrenta uma instabilidade devido à epidemia, à pandemia do coronavírus. Isso está mexendo completamente com a nossa rotina e quem sabe a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o tema separado para essa live, para esse episódio do Descomplicando é um guia para superar as preocupações e viver em paz. Ou seja, se você está aí passando por mudanças na sua rotina, assim como eu já disse, que todos nós estamos passando por uma grande tensão, preocupação, talvez até mesmo um momento de crise. Crise não só pelo que acontece fora, na sua vida, no seu trabalho, questões externas, mas eu digo eu me refiro às questões internas também. Se a sua emoção, se a sua mente, ela se encontra perdida diante de tanta informação, de tanta bagunça, se prepara, porque nesse vídeo, nesse episódio, eu lhe trarei aqui um guia fácil de ser aplicado, com as melhores estratégias e ferramentas para você resolver de uma vez por todas essa problemática. Por que esse tema foi separado justamente nesse momento, inclusive? Porque se nós não soubermos esse caminho, uma forma de enfrentar esses obstáculos que nos tiram do conforto, do que estava cômodo, nós não daremos os melhores encaminhamentos para tudo que está acontecendo. Ou seja, os nossos projetos podem paralisar ou tomar um caminho que nós não desejamos. Por exemplo, você é empreendedor, você é empreendedora, que depende dos seus resultados de trabalho a cada semana, a cada dia que se passa. Com certeza, nesse momento, você está preocupado com o que está acontecendo, com essa paralisação, com o impacto que tudo isso está causando no mercado, nas vendas e etc. Então, se você se vê nesse momento perdido, você está no lugar certo. Você conhecerá agora uma forma de, primeiramente, lidar com isso dentro de você. Saber como analisar, como você pode fazer para tomar as melhores atitudes. Raciocinar da melhor maneira diante de um cenário totalmente inusitado, totalmente novo, que muitos de nós nem esperava estar enfrentando agora. E agora, sem mais delongas, vamos começar esse episódio falando sobre um guia. Eu vou te mostrar aqui um guia para superar essas preocupações, tudo que está acontecendo e viver em paz, conseguir encontrar paz, tranquilidade e transformar essa perspectiva diante desse caos que muitos de nós estamos vivendo no momento. E para começar, eu vou começar falando sobre uma história, melhor dizendo, uma parábola bíblica, mas não com o objetivo de abordar a religião aqui, mas de aproveitar a lição que essa história, essa parábola bíblica nos traz, para que com isso a gente entenda os fundamentos de uma vida em paz, ou o oposto disso, o que nós vivemos muito hoje em dia. Nós entenderemos com isso as raízes das maiores preocupações que nós estamos carregando ainda nos dias de hoje, mesmo tendo acesso a muitas informações na internet, à nossa volta, as pessoas estão muito mais informadas, mas mesmo assim, nós veremos o porquê, continuam se encontrando perdidas nesse cenário. E a parábola que eu comentei é a seguinte. Talvez você tenha escutado ela, talvez não. Ela é simples e rápida, mas com um grande significado. Pois é,
Havia um momento em que Jesus estava percebendo que as pessoas ao redor dele, num dado momento, isso não convém agora, mas aquelas pessoas, elas estavam envolvidas pela ganância. E aí ele comentou uma parábola que é a seguinte: a herdade de um homem, ou seja, imagine um fazendeiro. Fazendeiro há mais de 2000 anos atrás, que tinha suas plantações ali, e essas plantações elas tinham produzido com abundância, ou seja, tinha havido uma grande safra naquele momento de colheita e tudo mais. Mas esse fazendeiro, ele arrazoava consigo mesmo dizendo: não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Então, nos dias de hoje, se nós atualizássemos essa parábola, imagine um grande fazendeiro com grandes depósitos para as suas colheitas, tendo a maior safra de sua vida. Eu não sei se é a palavra certa, safra, mas a maior colheita de sua vida. E arrazoando consigo mesmo, ele imaginou o seguinte: eu vou derrubar os meus celeiros. Afinal, talvez eles estejam velhos e insuficientes, não tão modernos quanto poderiam estar, e farei outros celeiros ainda maiores. E ali, na parábola, este homem rico disse: eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens, tudo, e direi à minha alma a seguir: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, aquele rico já estava visualizando o que poderia aproveitar e vivenciar após esse processo de trabalho. O foco dele estava totalmente voltado às consequências desse investimento que ele faria. E não é à toa, pois uma pessoa nesse estágio, rica já, com grandes fazendas ou enfim, grandes colheitas, já trabalhou muito até então. Isso não surgiu do nada. Então ali ele estava vendo a sua recompensa chegar. É o que acontece com muitos de nós hoje ainda em nossos trabalhos. Nós trabalhamos anos após anos, décadas após décadas, e visualizamos uma hora ou outra a aposentadoria chegando. Então nós já vamos imaginando ali o que nós poderemos fazer com isso, né? Mas na parábola, completando e já finalizando, Deus disse a esse homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim, então, é que aquele que para si ajunta tesouros, busca acumular bens em sua vida, não é rico para com Deus. Então, eu começo com essa parábola, com essa breve história contada por Jesus, porque dela nós aprenderemos basicamente 3 coisas que são muito importantes se nós estamos, como a maioria das pessoas, como eu vejo que muitas pessoas hoje estão preocupadas principalmente com o impacto financeiro que momentos como esse de crise, de mudança, de instabilidade aqui e ali causarão em nossa vida, na nossa profissão, no nosso trabalho. Então, se você se encontra nesse momento com preocupações desse tipo, preste bem atenção. Na parábola, ou de qualquer outro tipo de preocupação, também preste bastante atenção. O rico passou a maior parte de sua vida trabalhando para construir seu patrimônio. E nós vemos que este é um homem rico já no início dessa parábola. Então, imagine uma pessoa que se volta totalmente para o trabalho durante boa parte da sua vida, que tem isso como foco de sua vida.
E aí, quando uma boa safra acontece, quando as coisas boas acontecem, arrazoava consigo mesmo. Ou seja, ainda hoje nós conseguimos ver pessoas que agem da mesma maneira como esse homem da história. Trabalham, recebem o benefício do seu trabalho uma hora ou outra, isso é consequência natural, e mesmo assim não estão felizes, não encontram significado verdadeiro com relação à sua vida, aos seus valores, à sua realização pessoal nos momentos de colheita, nos melhores momentos de colheita de sua vida. Ou seja, quando você recebe, por exemplo, a oportunidade de ser promovido, uma oportunidade de fazer uma grande parceria, um grande negócio, e mesmo assim fica arrazoando, quer dizer, pensando o que eu farei agora, eu enfrentarei novos problemas, isso e aquilo. A mesma coisa acontece nessa breve parábola. O homem rico, ele pensa, fica problematizando a questão e diz para si mesmo: eu vou destruir o que fiz e construir uma estrutura, novos depósitos maiores, etc. E muitas vezes nós nos pegamos agindo dessa mesma maneira. Aqui eu reforço, porque o nosso foco está totalmente voltado, muitas vezes, para a questão financeira, profissional, para esses tipos de objetivo, e nós nos perdemos quando deixamos de buscar um equilíbrio. E isso nós entenderemos já mais para frente, mas um equilíbrio entre o que compõe a nossa alma, o nosso ser, nossos valores, o nosso caráter. Você já parou para pensar sobre isso? Existe um grande desequilíbrio entre os nossos objetivos profissionais, capitalistas, etc., de crescimento, sucesso, e os nossos valores, a nossa questão de realização pessoal, o impacto no mundo. Eu não sei quais são os seus valores, mas vai pensando aí. E esse desequilíbrio faz com que a gente sempre adie, ou simplesmente não pese em nossas vidas o impacto que isso causa na nossa alma, na nossa forma de viver. E aí você deixa a sua missão de lado, seu propósito de lado, as pessoas que lhe importam de lado, que você ama, e por aí vai. O tempo, ele passa a se abreviar, porque você não vive mais um tempo de qualidade, você vive sempre movido pelo que virá a seguir, sempre pela recompensa lá na frente, na aposentadoria, sempre pelo grande objetivo de ter a sua empresa no estado em que você imaginou que ela pode chegar, faturando milhões, bilhões, enfim. Quando a gente direciona o nosso alvo, a nossa mente, sempre para um futuro, para uma futura recompensa, aonde, como na parábola esse rico disse: eu farei tudo isso, e com isso terei sustento, terei motivo para descansar, para aproveitar, para folgar, para viajar, para aproveitar com a família. Ele estava pensando exatamente assim: no final da corrida, no final dessa trajetória, eu vou gozar dos meus bens, eu vou aproveitar só no final. Esse é o modo de vida que muitos de nós temos e não estamos tendo consciência disso. Você já ouviu com certeza falar de muitas pessoas que se arrependem no final de suas vidas de terem milhões, de terem muitos bens, de terem terreno, isso e aquilo, mas ao longo desse caminho terem perdido a oportunidade de verem seus filhos se desenvolver, estarem com seus pais que acabaram falecendo ou adoecendo, de ter tido experiências diferentes em suas vidas, de ter buscado seus sonhos. Pense nisso e leve isso de uma vez por todas a sério. E agora, com essa reflexão que eu trouxe aqui, ou seja, com essa explanação, com essa questão de uma busca de uma vida que mantenha em equilíbrio nossos objetivos profissionais, financeiros, de construir algo que exista, então, em relação a isso e ao nosso eu,
aos nossos valores, às nossas metas de vida, nosso impacto no mundo, a nossa missão, o nosso propósito, um equilíbrio. Porque senão, uma hora ou outra, a bomba vai explodir. E eu falava isso, inclusive ontem, numa live junto com um parceiro que se chama Milton. Uma live no Instagram, a gente estava conversando sobre essas questões também. Eu disse, uma hora ou outra a bomba explode, seja num lado ou seja no outro. Então é preciso ter um equilíbrio. Uma hora ou outra você vai ver lá na frente que perdeu muito ao se importar somente com o seu emprego. Ou perdeu muito por não fazer planos e estar olhando somente para dentro, para suas emoções, para suas razões, para o seu ego, e assim não construiu nada ao longo da sua vida, somente desperdiçou ou gozou demais das suas oportunidades. Esses dois extremos não são saudáveis e benéficos para a nossa vida. Se você deseja ter uma vida de equilíbrio, uma vida com preocupações, sim, a gente já vai ver que preocupações têm seu lado positivo, mas não com aquelas preocupações tóxicas e negativas. E ter uma vida de paz, consequentemente, siga então esses passos que eu vou começar a lhe indicar a partir de agora. A pergunta que surge primeiramente diante dessa história, diante de tudo isso é: o que é preocupação? E aqui eu trago para você o significado literal da palavra preocupação, que é o seguinte: preocupação é a opinião antecipada em relação a alguma coisa, uma atitude de prevenção ou a primeira impressão que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Então, eu já vou lhe falar mais um pouquinho do significado dessa palavra, mas aqui é preciso destacar essa última frase. Ideia fixa e antecipada sobre algo que perturba o espírito e a consequência, melhor dizendo, que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Isso quer dizer, lembra que eu falei da nossa base, dos nossos valores, do nosso caráter? Preocupar-se, estar com o espírito perturbado constantemente, nos faz viver um total desequilíbrio entre nosso caráter, nossas emoções. O nosso eu, ele fica perdidaço. Então, vamos lá, pegue o seu bloco de notas, porque a partir de agora nós não podemos perder a chance de anotar e assim fixar melhor esse conteúdo e, de fato, vencer esse problema de preocupação exagerada. Colocar o nosso trem nos trilhos novamente e avançar. Mesmo no caos, avançar e encontrar paz e equilíbrio. Então pegue um bloco de notas, uma caneta e vamos anotar essa primeira questão, que é entender melhor um pouco mais sobre a preocupação. Vamos lá? Muito bem. Preocupação é, então, essa foi a primeira pergunta. O que é preocupação? Então, preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Além disso, em outras palavras, preocupação é a consequência da identificação de perigos, ou seja, faz parte de um mecanismo de defesa natural do nosso corpo, que, portanto, é algo que nos ajuda a viver. Nos ajuda muito porque o problema, geralmente, quando uma pessoa preocupada contém essa preocupação e não consegue digeri-la ou dar uma saída para essa preocupação, uma resposta adequada, se encontra na negação, e a gente já vai entender mais. Mas, a princípio, a preocupação é natural e está ali, ela surge para nos prevenir de perigos, ela identifica sinais de perigos. Perigos esses podem ser qualquer coisa
que coloque em risco nossos planos, nossas expectativas, algo que é importante para nós em algum nível. Então, qual é a diferença? Agora, é preciso entender. Anote aí, qual é a diferença entre a preocupação que nos beneficia, essa que nos coloca em situação de alerta, que nos mostra os sinais de perigo, e a preocupação que nos causa dano, nos atrapalha. Conseguiu anotar aí? Então eu vou apagando aqui a questão anterior e aí a gente vai ficar com aquilo que está sendo discutido no momento. Para não causar nenhum tipo de confusão, né? Então, beleza. Vamos primeiramente entender o que mais nos preocupa nos dias de hoje e, consequentemente, com isso encontrar a resposta para essa questão. O que mais nos preocupa nos dias de hoje, nos moldes da vida que nós levamos hoje em dia é contas, emprego, o desemprego, funcionários, se você tem funcionários, a mulher, o marido, essas relações que nós temos em casa com também nossos filhos, se você já tem filhos aí, e também problemas de saúde. Até aí, você está junto comigo? A maioria das coisas que nos preocupam são essas. É claro que existem outros tipos de preocupação, mas eu quis elencar aqui as principais, quem sabe. Mas beleza. Entendendo isso, o que aumenta, o fator que mais contribui para o aumento da preocupação, para essa questão de negação, para atrapalhar esse relacionamento que nós temos com a preocupação, que deveria ser benéfica, na maioria dos casos, é a falta de controle, é a falta de competência muitas vezes, é nós querer gastar mais do que nós ganhamos. Então aqui nós estamos elencando justamente o que aumenta a preocupação a ponto de ela se tornar negativa. E aí, se você está com um problema hoje de emprego, você está sendo muito criticado no seu emprego, vamos desenhar um cenário aqui para ficar mais claro. Você está sentindo por algum motivo que o seu cargo, o seu emprego está na corda bamba, você está no alvo de alguém, do seu chefe, etc. O que acontece? Muitas vezes essa preocupação se encontra sobre uma questão base, uma falta, eu diria, de competência atual para lidar com a demanda do trabalho, com o que está lhe sendo exigido. Ou ainda, uma falta de controle nos relacionamentos que você tem hoje com seus colegas de trabalho, com o seu chefe, com isso, com aquilo, ou até mesmo uma falta de controle da forma como você está se relacionando com toda a cobrança feita sobre você. Em algum desses lugares existe uma falta, seja de competência, de capacidade também, de entrega, de tempo, de administração da sua agenda. Então existe um problema que suporta esse problema que você está vendo. Ele causa preocupação e que está causando danos à sua saúde, à sua qualidade de vida, que faz com que você não consiga dormir bem, enfim. Existe um problema por trás do problema, muitas vezes. E quais são as consequências de se viver a preocupação dessa maneira? Anote aí. Vamos primeiro deixar bem fechadinha essa questão da diferença entre a preocupação que nos beneficia e a preocupação que nos causa dano. Antes eu falava, a preocupação que nos beneficia é aquela que nos alerta, é a mais natural de todas, que nos mostra sinais de perigo. Então a diferença entre essas duas preocupações está no relacionamento que eu desenvolvo com essa preocupação. Se algo me preocupa hoje, seja relacionado a qualquer área de minha vida, eu devo identificar. Essa preocupação, ela está servindo para mim só como um alerta, só para mim simplesmente ter um pouco mais de atenção em relação a essa área da minha vida, ou
eu estou negando essa preocupação, o que está acontecendo, eu vivo num estado de negação, eu não entendo não entendo os motivos pelo qual isso está acontecendo e simplesmente não consigo desarmar todo esse cenário de preocupação à minha volta e fico em um círculo vicioso. Ou seja, quando eu acordo, eu estou pensando nessa preocupação, quando eu durmo, eu estou pensando nela também, e a minha rotina está ficando bagunçada por causa disso, meus planos não vão para frente. Esses dois tipos de preocupação são diferentes. Uma é boa e a outra não é. Tá ok? E agora então vamos para a próxima questão, que é: quais são as consequências da preocupação? As consequências são, entre outras coisas, o que eu já levantei aqui: problemas de insônia, outras consequências. Um estado, uma rotina, um dia a dia que mina a sua saúde física, mental, espiritual e muitas vezes, em últimos casos, para quem já tem uma tendência e condições que influenciam, que levam a isso de alguma maneira, o uso de drogas, bebidas, porque são um escape, porque ali você encontra um momento para esquecer de tudo isso. Então olha como é importante a gente saber se relacionar melhor com a preocupação. Essas são algumas das possíveis consequências. Portanto, preocupar-se exageradamente ou preocupar-se sem se preocupar com a própria preocupação, em melhorar a nossa relação com essas preocupações. Preocupar-se somente por preocupar-se. Eu gosto de estar preocupada, assim eu me sinto importante, eu estou preocupado com isso, com aquilo, eu estou sempre preocupado com alguma coisa. Preocupar-se, como você já deve ter escutado por aí, é ocupar-se de algo que ainda não faz parte do presente. Por isso, se você está preocupado, vive preocupado, saiba que fazer isso, viver assim, não resolve nada. Fazer isso muitas vezes é um hábito que você formou ao longo da sua vida. Pensar no amanhã e não no agora faz te perder tudo o que acontece agora. Todas as oportunidades, os detalhes, o cheiro das rosas nesse caminho que você está seguindo. Afinal de contas, existem muitas coisas boas na nossa rotina, a cada segundo acontecendo, mas nós precisamos estar preparados, em algum sentido, para poder vê-las, observá-las. Entende? Então, isso é um grande problema. Preocupar-se somente, sem entender como está a nossa relação, a nossa resposta a essa preocupação, não nos leva a nada. Então, quando você fica remoendo problemas, anota aí que eu vou colocar na tela. Quando você fica remoendo problemas, você não está contribuindo para a solução deles. E é necessário, então, analisar a sua preocupação, o porquê que ela surgiu e questioná-la de diversas formas possíveis para poder encontrar as opções, as melhores opções que você pode ter em relação a isso. Quais são as atitudes, sejam elas grandes ou pequenas, que você pode ter agora em relação a isso, para que isso não se torne um problema no futuro. Mas desde que isso não afete o seu estado de aproveitamento no agora, para que você não precise viver assim como aquele homem rico da parábola, viver sempre no amanhã e consiga viver em equilíbrio, mesmo com preocupações surgindo. Vamos continuar. Além disso, saiba que socialmente a galera, eu digo boa parte de nós, é especialista em prever catástrofes. Ou seja, a nossa mente também, por entrar em modos de defesa instintivos, identificar um risco, ela logo desenha vários possíveis futuros. Então a gente
tem essa capacidade. E muita gente está se perdendo em relação a isso. Nós somos especialistas em prever catástrofes. Então, se um problema ele tem, na verdade, um tamanho X, a gente prevê suas possíveis consequências, a gente prevê as catástrofes que ele pode gerar e torna esse problema 2x de tamanho. A gente transforma esse problema em 2 vezes, 4 vezes mais problemático do que ele já é. Então a gente imagina, meu Deus, agora com esse coronavírus o que vai acontecer? As empresas vão fechar, a economia do país vai quebrar, alguns países vão se aproveitar disso, capaz de entrar em guerra, etc e tal. Meu Deus, tem gente que é capaz de desenhar desastres. Só que, se nós formos analisar friamente, racionalmente, com cuidado, as possíveis consequências, o pior cenário possível para qualquer tipo de preocupação, na verdade veremos que eles não chegam perto do que a nossa mente é capaz de imaginar. E eu digo isso porque me diz uma coisa, me responde uma coisa. Quantas vezes você já viu na sua vida a economia do Brasil quebrar? Literalmente quebrar. Eu não estou dizendo entrar em crise e tudo mais, mas quebrar mesmo. Quantas vezes na sua vida você viu uma guerra mundial? Quantas vezes... Enfim, olha como a gente sempre leva tudo ao extremo. Então, o pior cenário, geralmente, ele nem acontece. É preciso, então, cuidar com essa capacidade e buscar um equilíbrio, buscar centralizar-se também na razão e começar a analisar com mais cuidado as possíveis consequências de nossas preocupações. E agora a gente vai para um próximo passo. Então eu vou recapitular rapidamente. Nós entendemos até agora o que é a preocupação, como nós podemos identificar a diferença entre uma preocupação positiva que nos ajuda, que nos auxilia, e uma negativa que nos causa danos. E a partir daí, entendemos como dar os primeiros passos e nos relacionarmos melhor com essa preocupação, com a capacidade do nosso cérebro de desenhar possíveis futuros, possíveis consequências em relação ao que nos preocupa, na economia, na profissão, etc. E agora nós veremos o seguinte: como nós podemos melhorar de fato, após entender isso, o nosso relacionamento. Anota aí comigo. O nosso relacionamento com todo tipo de preocupação que surgir. E a resposta está no seguinte: eu vou elencar alguns tópicos aqui e é importante que você anote cada tópico desses, porque é um passo a passo, é um guia, é nessa ordem que você poderá fazer ou poderá testar no seu dia a dia para que você melhore o seu relacionamento com a preocupação quando ela estiver presente fortemente na sua vida. A resposta é envolver o planejamento, o estudo e o trabalho em tudo que nós fizermos, seja na área pessoal, familiar, profissional, em tudo. E você já saberá um pouco mais a fundo sobre isso a partir de agora, entenderá o porquê que foram trazidos aqui: planejamento, estudo e trabalho. E entre aspas ali eu coloquei estudo relacionado ao conhecimento. E não somente informação. Informação a gente tem aí adoidado, mas o conhecimento, ele é capaz de nos libertar. E o conhecimento também provém aí de mentorias, por isso que eu coloquei aqui, mentorias, de pessoas que sabem, que já trilharam um caminho em sua vida e podem nos indicar um caminho das pedras, para a gente evitar, né, as bombas. E isso é mais importante ainda, esses 3 itens aqui. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem atualmente, não buscaram reconhecer o seu potencial. Porque muitas pessoas não observam os fatos sem se envolver. Ou seja, eu tenho uma preocupação, eu vi os sinais, beleza, as coisas podem acontecer assim a partir de agora.
mas elas se deixam envolver. Elas se deixam levar pelas preocupações de outras pessoas, pelo que a mídia está dizendo, pelo que a sua mente está projetando. Elas se deixam levar e conduzir por essas preocupações. E isso é que torna a preocupação negativa. Então, é preciso observar os fatos, a preocupação surgindo e não se envolver. A sua atenção, não se deixar levar, né? E a sua atenção, a nossa atenção, aonde nós direcionamos o nosso foco, forma a nossa realidade. Isso pode ser provado aqui, entre aspas, de uma maneira bem simples. Você já comprou um carro alguma vez? Por exemplo, você comprou um carro do ano, chegou lá, ou comprou uma bicicleta, uma moto, alguma coisa assim, comprou um veículo do ano, e aí depois que você comprou o veículo, o teu veículo novo, começou a observar que todo mundo começou a comprar também. Poxa, mas parece que todo mundo começou a comprar o mesmo carro, o mesmo veículo, a mesma moto que eu depois que eu comprei. Mas por quê? Simplesmente porque você começou a prestar atenção, direcionou seu foco para quem tinha o mesmo carro que você. Essa é a sua realidade atual. Então, aí está o segredo. Tudo para o qual a gente direciona a nossa atenção expande, aumenta. A gente se envolve mais ainda. E o que mais influencia o nosso emocional, ou seja, os nossos pensamentos, a nossa atenção, o nosso envolvimento com isso, com aquilo, controla a nossa vida. Ou seja, o seu problema muitas vezes não é financeiro, não é com tal problema no relacionamento que você está identificando que está emergindo, isso e aquilo. Não é com o coronavírus. Essa é a cereja no topo do bolo, é o que está à vista. O iceberg é a ponta do iceberg. Porque o problema muitas vezes é na relação emocional que você está nutrindo em relação ao que te preocupa. Então é preciso focar na causa, porque senão você só vai ficar secando o gelo. E esse problema, uma hora ou outra, vai ressurgir em sua vida, talvez ainda com força máxima, com uma força ainda maior. É preciso, eu vou até trazer esses tópicos aqui para você poder anotar e não ficar perdido aí. Então, vou tirar o que está na tela agora. E eu não antecipei, mas olha quanto conteúdo que a gente tem nessa live. Então não se perde, não perde tempo, vai anotando aí cada tópico que eu vou estar levantando aqui. Outra coisa, já que a gente entendeu que o problema está mais embaixo muitas vezes, e é tratando a causa, tratando essa forma de nós nos envolvermos emocionalmente com as coisas e digerir o que nos acontece, é que a gente vai conseguir acabar realmente com o problema. Muitas vezes você está com um problema financeiro, você está se afundando em empréstimos, se afundando em dívidas porque você tem uma mentalidade financeira que te leva para baixo, que não contribui para você resolver isso e ser financeiramente uma pessoa bem resolvida, com sucesso. O seu modelo de dinheiro, muitas vezes, modelo de dinheiro quer dizer a imagem que você vê do dinheiro, de abundância financeira, em sua mente carrega crenças limitantes. Você é produto também do que a sociedade prega, do que as pessoas ao seu redor pregam e pregaram durante todo o seu desenvolvimento. Então analise, por exemplo, o que você pensa imediatamente quando a palavra dinheiro vem à sua mente. Dinheiro, por acaso, para você é apenas uma ferramenta, um meio para conseguir alguma coisa? Ou dinheiro te traz a sensação, traz um significado para você de sujeira, de pessoas corruptas, esses tipos de significado. Se você vê um dinheiro apenas como uma ferramenta, você conseguirá trabalhar muito melhor com a questão financeira na sua vida, resolver problemas, etc. Mas se você vê o dinheiro como algo negativo, você involuntariamente, muitas vezes até mesmo precisando se resolver com a questão financeira, com dinheiro, enfim, você vai se afastar do dinheiro. Você vai repelir a possibilidade de ser uma pessoa próspera financeiramente. Então,
Também existem aqueles que são dependentes do dinheiro, da compra, do consumismo e que querem manter esse padrão de vida, né? Esse padrão de vida e tal. Tem esse modelo, né, de dinheiro na sua cabeça. Então, o que vai acontecer? Ela vai reproduzir esse modelo, essa mentalidade financeira até o momento em que, se por um acaso, ela cair em si, ter a consciência que precisa mudar e mudar. E é por isso que o dinheiro não fica parado na mão dessas pessoas. Então voltamos ao seguinte princípio: depois de entender essas armadilhas em torno das nossas preocupações, principalmente financeira, né? A gente volta ao princípio que foi trazido aqui antes, que é estudo, conhecimento. Por que estudo, conhecimento, planejamento também é tão importante? Porque entenda o seguinte: a receita, a soma, se nós pudéssemos simplificar ao máximo preocupação agora, a soma, a receita, seria composta pelos seguintes ingredientes. Primeiro, ignorância, falta de conhecimento. Uma dessas duas palavras. O que você preferir? Por quê? Porque a ignorância, a falta de conhecimento a respeito de algo, produz em nós insegurança. Insegurança e dúvida. Vamos avançar um pouquinho, eu vou tirar o que está aqui para não ficar com muito conteúdo. Você anotou? Se não anotou, volta o vídeo depois e anota, sem problema. Ignorância produz insegurança e dúvida. Estamos montando a receita aí da preocupação. Outros ingredientes que vêm a seguir. O produto da insegurança, ou seja, a ignorância, a falta de conhecimento nos leva à ignorância. A ignorância não, a insegurança. E a insegurança produz o quê? A insegurança somada à dúvida, que são essas duas coisas, geram em nós medo. O desconhecido nos leva a ter medo do que pode acontecer. E o medo, junto com mais dúvidas, com mais falta de conhecimento, com despreparo e falta de planejamento, nos deixa ansiosos, ansiosas, preocupados. E aí vem a preocupação. Mas existe mais uma consequência. Se você está preocupado, se você vive sempre no futuro, se você não tem uma boa relação com a preocupação, você está ansioso e ansiosa, e a ansiedade frequentemente e descontrolada gera doenças. Então surgem novamente insônias, problemas cardíacos, insuficiências respiratórias aqui e ali, sedentarismo. Imagine todas essas doenças que nós estamos vendo nos dias de hoje. Pessoas com câncer, pessoas diabéticas. Existem estudos científicos que comprovam que a ansiedade e também a depressão frequente, crônica e sem tratamento é responsável pelo desenvolvimento de todas essas doenças, de todos esses quadros de saúde que eu trouxe aqui para você. Câncer, diabetes, sedentarismo, que mais? Enfim, até mesmo problemas cardíacos. Então, entendendo isso, entendendo essa receita e no que ela resulta, vamos para mais alguns passos para entender melhor o que fazer, qual é a nossa saída diante disso. E a pergunta que surge agora é a seguinte, anote aí: e se eu não fizer, e se eu não, melhor, me preparar, se eu não buscar me relacionar, esse relacionamento, me relacionar melhor com a preocupação, o que acontece? Essa é a questão de agora. O que acontece? Simples assim. A preocupação, já foi vista aqui também, eu acredito que você já percebeu, está totalmente ligada com a forma como nós levamos a nossa vida,
aonde nós colocamos o nosso foco, a forma como nós percebemos, como nós devemos viver, está baseada também em modelos que nós temos em nossa vida, em referências. E essa percepção sobre o que nos acontece, sobre a preocupação, sobre o que nós devemos fazer em relação a isso, determina nossos estados emocionais. Então, para saber o que acontece, perceba isso. A nossa percepção nos leva a ter estados emocionais. Ela modula nossos estados emocionais. Estados emocionais são todas as mudanças que nós enfrentamos no dia a dia. Os hormônios que surgem e nos deixam mais ansiosos, depressivos, agitados, estressados ou tranquilos, relaxados. Então, se você se preocupa muito, se a gente se preocupa muito, exageradamente com os erros, os acertos que nós cometemos, que os outros cometem em nossa vida, em nossa volta, a gente pode se considerar uma pessoa que está fazendo o correto, que é uma pessoa crítica, que está sempre produzindo, está sempre buscando apontar o erro na vida da pessoa e está com isso contribuindo. Peraí, se você pensa assim, cuidado, porque se você se vê como uma pessoa crítica, de alguma maneira se identificou com o que eu acabei de dizer, você vive estressado, você se estressa demais com tudo que acontece, se preocupa com o atraso dos outros, está sempre em um modo ligado, mentalmente e fisicamente dizendo. Você continua então alimentando esse círculo vicioso, esses hábitos, essa forma de ver a vida. E o que acontece quando você nota que é preciso restabelecer o equilíbrio, muitas vezes você já perdeu o controle dessas situações. A busca por esse controle em tudo que acontece à sua volta faz com que você justamente perca o que você está buscando, o controle. E perca também o controle de seus próprios pensamentos, da sua mente, da sua emoção, das suas emoções, da sua saúde, se perca completamente. E se você não tem conhecimento sobre todos esses processos que eu estou apresentando aqui, sobre o que leva você para esse problema, para essa situação crítica, você não conhece seus próprios fantasmas, os próprios ladrões de energia que estão dentro da sua mente, que convivem com você do momento em que você acorda ao momento que você vai dormir, que estão contigo, que te fazem ter medo ou enxergar fantasmas em vários tipos de situações. Sem esse conhecimento, então, eles crescem. Esses ladrões, esses fantasmas crescem, tomam corpo, se fortalecem, e é claro que com isso é inevitável que a gente durma com eles, que o nosso sono perca a qualidade, que nós não nem mesmo consigamos dormir, relaxar, descansar, que a gente acorde cansado, comece a semana esteja assim totalmente acabada, né? Você já ouviu uma pessoa falar isso? Eu tô acabado, não aguento mais nada, isso e aquilo, eu já acordo com dor de cabeça, estressado, por causa disso. Seus fantasmas, seus ladrões estão ali, o relacionamento dela consigo mesmo e com as preocupações está totalmente desequilibrado. Então, dores de cabeça e outros problemas se acumulam. E eu te dou toda a certeza aqui, não há um medicamento, não há um atendimento milagroso, não há um profissional que numa consulta vai resolver esses problemas. Não há medicamento que vai resolver isso na sua vida. Isso só vai adiar, só vai te fazer ter a sensação de que está passando, mas não está passando não. Você está só deixando a bomba para depois. É igual uma bola de neve, ela vai crescendo até a hora que impacta de uma forma a destruir as suas estruturas de vida. E por onde nós podemos começar a resolver esse problema? Anote aí. Primeiro, é preciso aprender a gerenciar a preocupação. É para isso que nós estamos aqui. E gerenciar a preocupação significa, entre outras palavras, fazer o que eu vou
trazer aqui para você. Opa! Trazer uma coisa de cada vez para não confundir. Primeiro, organizar-se. Organizar-se para cuidar em algum momento do seu dia, na sua rotina, na sua agenda, das suas preocupações. Você precisa parar com essas preocupações e dialogar com elas, questionar, reconhecer elas minimamente, de onde elas surgiram, para onde elas pretendem ir, o que você pode fazer em relação a isso. E fazendo isso, você pode utilizar de algumas estratégias, técnicas, como a anotação. Você precisa anotar, colocar para fora isso que você está vivendo. Então, anote aí, você precisa anotar as suas preocupações. Reconhecendo elas, anotando, externalizando isso de você, você já enfraquecerá muito esse estado emocional preso à preocupação. E é necessário, com isso, identificar também, começar a identificar, reconhecer qual é o nível, a força que essas preocupações, esses pensamentos têm sobre você. Então, é necessário identificar o seu nível de preocupação. O quanto você está preocupado? Por quê? O que mais lhe preocupa? Se você está equilibrado, se você está conseguindo equilibrar esses sentimentos, essa preocupação, ou isso está sendo excessivo demais? Coloque ali, por exemplo, na sua anotação, entre parênteses, isso é muito forte. Isso, dê uma palavra para isso, forte, é muito grave. Ou isso é leve, isso não me preocupa tanto, isso não atrapalha tanto a minha rotina. Outro ponto a se fazer. E aí eu vou apagar os outros aqui para você conseguir ver. Tudo que a gente foca, novamente, tudo que a gente foca, onde a gente coloca a nossa atenção, nossos pensamentos a todo momento, expande. Isso quer dizer, toma corpo, vira e transforma o nosso mundo. Então, cuidado com a sua rotina matinal, a sua rotina, o que você faz no momento em que você acorda, o que você faz antes de dormir, nesses momentos de relaxamento, de lazer. Cuidado, porque tudo que você está consumindo nesse momento ou alimentando na sua mente ganha corpo e vai dominar a sua rotina, a sua vida. Observe seus próprios pensamentos, seus diálogos, o que você tem consumido de informações aqui e lá, suas conversas. E outra dica é, converse com alguém, mais cuidado, porque conversas podem ser também construtivas ou destrutivas. Então, se você optar por buscar auxílios de alguém numa conversa, observe primeiro se essa pessoa está capacitada em algum sentido para te ajudar. Se ela passou por essa experiência e obteve bons resultados, se ela é uma pessoa que é boa de ouvir, de dar o acolhimento que você precisa nesse momento, ou se ela também está passando por dificuldades, não resolveu bem seus problemas que por algum motivo são parecidos com os que você está tendo também agora, e julgue se ela é boa, se ela vai construir com você ou ela vai destruir, ela vai te colocar mais para baixo ainda. Então existem esses dois tipos de pessoa. Próximo passo. E agora a gente avança para o passo que será responsável para blindar a nossa saúde emocional, para blindar a nossa mentalidade e para que a gente possa viver uma vida de paz. Segundo passo dessa sessão aqui mais prática, né? Bom, primeiramente, busque desfrutar do que você tem. Quem não desfruta do que tem é porque está focando em algo que não tem. Isso é óbvio. Tá bom, falei alguma coisa muito óbvia agora, mas é o que a maioria de nós não vive, melhor dizendo. A gente está sempre focando no que não tem no momento a seguir e não desfruta do que tem, do que já tem, do que já construiu, das coisas boas que tem em nossa vida. Então, desfrutar do que a gente tem. E muita gente já é rico e não sabe, né? Muita gente já tem muita coisa na vida para agradecer, para ser feliz e não sabe, né? Por isso que eu trouxe esse item aqui. E também, para blindar a nossa mente, nós temos que cuidar dos inimigos que estão à nossa volta. E vamos dar nome para eles agora. Sabe aqueles ladrões, aqueles fantasmas que eu falava antes?
Eles têm nome e eu vou elencar algum deles aqui. E eles podem estar aí com você agora. Então identifique eles e cuidado com eles. Primeiro inimigo, cobranças. Se você se cobra demais ou está lidando com pessoas que te cobram demais, é preciso buscar um equilíbrio aí, né? Preciso buscar gerenciar melhor tudo isso. Então, cobranças é o primeiro ponto. Descontrole no uso de redes sociais. Problemas com relacionamentos que vão se perdurando, se acumulando e não tem resoluções, não tem pequenos avanços, isso e aquilo. Todo o lixo que você recebe através das associações, dos pensamentos, do consumismo, né? A todo momento, que são processados pelo registro automático da nossa memória. Nossa mente está toda hora registrando tudo, exatamente tudo que acontece. E muitas vezes a gente está consumindo lixo na televisão, enfim, como eu já disse anteriormente, em todos os lugares. Até mesmo nos momentos de lazer, onde a gente acha que está relaxando e tudo mais, a nossa mente ali pode estar acumulando lixo ou se desfazendo deles, fazendo uma higiene mental, né? Futebol, política, avalie todos esses possíveis ladrões de energia e fantasmas, porque muitas vezes nós não temos o mínimo controle e consciência sobre como nós estamos lidando com eles, e são eles somados que estão alimentando em nós tudo que nos faz, tudo que é responsável por nos fazer somente aumentar as nossas preocupações e não resolvê-las, não dar e principalmente estar com a nossa mente totalmente aberta, sem uma proteção, sabe? Sem a capacidade de escolher por viver em paz, por identificar o que é necessário fazer agora e de fato fazer isso. E outra coisa, o passado e o futuro, né? O passado e o futuro. Anotou aí? Qualquer coisa, volta o vídeo e anota. Eu vou ter que tirar aqui agora para falar sobre outra questão muito importante para a nossa saúde, que é o passado e o futuro. Mas que fique bem claro que o futuro não existe. O passado também deixou de existir. O que existe definitivamente somente é o agora. Espera aí. Agora é o agora. E já vai deixar de ser o agora. Sabe? Você precisa estar presente no que está acontecendo. No seu respirar, no seu olhar, no seu ouvir. Porque até mesmo agora, em breve, passará a ser o passado. E o futuro a gente nem controla, a gente nem sabe se vai chegar um dia. Então, se você é capaz de respirar agora, de ouvir, de observar, de aprender, de se relacionar, de evoluir, aproveite isso. Isso é tudo que você tem. E está cientificamente comprovado que 90% das nossas preocupações, de todas as preocupações que eu e você geramos, temos e alimentamos, são sobre coisas que nunca acontecerão. Então, por que nós insistimos em perder tempo com as preocupações? Ah, Francisco, é porque, sabe, eu sou uma pessoa muito cautelosa. Eu gosto de ver todas as possibilidades possíveis, eu gosto de estar informada. Eu gosto de, sabe, não dar um passo sem saber tudo que eu tenho que fazer, sem saber, enfim. Se você pensa assim, você está perdendo muito tempo da sua vida. Se você age assim, se você se relaciona assim com tudo à sua volta, você vive tenso, você não vive no agora. Você, sabe, está travado e ainda não sabe. Está deixando de aproveitar todo o seu potencial e não sabe. Não precisa deixar completamente de ter essas características de cuidado com seus planos, mas tente adaptá-las a uma forma ainda melhor de ver o mundo e de viver essa vida. Porque assim você dará passos largos e não ficará sempre,
dando um passo à frente, dando 2 atrás para ver se estava tudo certo, dando um passo à frente e assim por diante, e vendo tudo ao seu redor mudar e menos você, menos a sua vida. Essa é só uma dica aí para complementar. E agora nós vamos falar sobre um livro bem legal que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Nesse livro você encontrará uma grande ideia. E a ideia, eu trouxe ela aqui porque ela complementa todo o conteúdo abordado até agora e defende o seguinte. Quando nós vivemos uma vida preocupada, como a média das pessoas vivem, em busca de conquistas, em busca disso, daquilo, o que acontece? Muitas vezes acontece o seguinte: no final de nossas vidas, nós perceberemos que perdemos muito tempo, que entregamos toda a nossa saúde, toda a nossa capacidade de desempenhar as coisas que nós mais amamos fazer, etc. e tal, tudo que nós tínhamos de mais valoroso em nossa vida por pouca coisa. Há muitas pessoas buscando o pote no final do arco-íris, pensando somente, poxa, quando é que eu vou me aposentar? Eu estou fazendo tudo para isso. No final, quando eu me aposentar, olha, eu vou aproveitar. Eu vou viajar, eu vou pagar até mesmo viagem para os meus familiares, eu vou para Disney, eu vou para isso, para aquilo, eu vou viver a vida dos meus sonhos. E aí, vive boa parte da sua vida. Vive 10, 20, 30, 40 anos fazendo isso para colher os resultados em um momento que nem existe. Então, aqueles que chegam no final do arco-íris, muitas vezes, essa é a média que eu estava comentando antes, vem que simplesmente fizeram um grande sacrifício e que a busca delas, que o tesouro que elas estavam buscando, não é bem como elas imaginavam. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas vão chegar no final das suas vidas já com a saúde que não foi cuidada ao longo da sua vida deteriorada, com a capacidade de aproveitar as coisas enfraquecida, com pessoas que elas amavam à sua volta já falecidas ou distantes demais porque não foi fortalecido aquele relacionamento ao longo do trajeto. Então, você quer isso para sua vida? Você quer vender, por exemplo, as suas pernas, os seus olhos, a sua saúde, toda a sua capacidade hoje de sonhar e de também realizar, porque quando nós sonhamos, nós podemos realizar. Nenhum sonho é dado a alguém, é possível a alguém sem também a capacidade de realizá-los. Se você está aí insistindo no caminho da boiada, que a maioria das pessoas faz, está vendendo suas pernas, tudo isso que eu estou falando agora para você, que você tem, você está perdendo a oportunidade de ser feliz, porque você já tem tudo o que precisa para ter uma vida de paz, felicidade, abundância, isso e aquilo. Você já tem. Basta olhar mais para dentro, melhorar o seu relacionamento com o seu eu, descobrir a mina, o manancial, enfim, o grande depósito de tesouros que você tem aí dentro de você. E eu vou fechando, vamos terminando o episódio, descomplicando por aqui, mas eu vou te dar um exemplo eficaz para que você consiga entrar nesse novo mundo. Olhar para dentro de si e aproveitar seu potencial, mantendo o equilíbrio entre seus objetivos profissionais, financeiros, o que nós abordamos até aqui, até aqui, hoje. É uma forma, uma estratégia, um método para você fazer isso. Começando por agora. Você pode e deve, na minha opinião, começar a partir desse exemplo que eu vou te dar. Então, anote aí, se eu tivesse um exemplo para te dizer, para te dar agora, eu te daria esse aqui. Você tem um exemplo de como fazer isso, de como fazer essa busca e para que eu possa, de uma vez por todas, mesmo diante desse caos, ter uma vida feliz,
de abundância, de paz. Para isso, você precisa começar a fazer isso aqui, ó. Você precisa, urgentemente, praticar a meditação. Meditação significa soltar as suas preocupações. Não abrir mão delas, não é isso. Mas deixar que elas venham, se relacionem com você e voltem para o mesmo lugar de onde elas vieram. Solte elas através da meditação. Abra mão mais desse seu ego que quer controlar tudo. Mude a forma de se relacionar então com a sua preocupação. É isso que a meditação é capaz de fazer se você praticá-la mais frequentemente durante o seu dia a dia. Meditação pode ser praticada a qualquer momento. E eu vou descomplicar aqui para você a meditação rapidamente. Agora mesmo, busque se desligar, por exemplo, do que está acontecendo à sua volta. Preste atenção na minha voz, na mensagem que está chegando até você. Busque respirar mais tranquilamente, busque direcionar a sua atenção para o seu corpo, o que está acontecendo dentro de você. Se perceba melhor. E observe que estão surgindo pensamentos aí. Surgem pensamentos, a gente não controla isso muitas vezes. Preconceitos, ideias do que o que será que vai acontecer agora, né? Eu imagino já o que ele está fazendo e isso aí não vai dar certo comigo não, porque eu já passei por algo parecido. Então, cala essa boca, essa vozinha que está aí. O que eu quero dizer é, não se envolva com ela. Escolha não seguir ela. Ela irá sugerir muitas coisas para você. Simplesmente escolha somente observar ela indo e vindo. Esse é um exemplo de como nós podemos meditar a qualquer momento. Você precisa começar com o seguinte passo, a aceitação. Você precisa aceitar o que lhe acontece, seus pensamentos, suas preocupações, e não se esforçar para evitar elas ou controlar elas. Simplesmente observe. A meditação ela exerce o nosso foco, o nosso controle sobre os nossos pensamentos, mas ela nos dá um panorama geral do que está acontecendo, nos coloca na terceira pessoa e em um estado de equilíbrio a gente começa a poder julgar melhor o que a gente está vivenciando naquele momento. Simples assim, em outras palavras, o que é a meditação. A partir daí, o que acontece se você pratica com frequência a meditação? E existem várias formas de se meditar, mas o que eu quero fazer aqui é simplificar ao máximo a meditação para você começar a fazer isso hoje. A partir daí, quando você passa a observar o que acontece e não se envolver com isso, não se deixar levar por isso, você começa a criar uma consciência maior sobre você, sobre o seu mundo, sobre o que lhe incomoda. Eu vou tirar o primeiro item aqui e você pode anotar. Opa, tem muita coisa. Então, com essa consciência ampliada sobre o que nos acontece, a gente fica menos inseguro, menos incerto sobre as consequências. A gente abre um pouco mão e solta os acontecimentos, aquilo que a gente não controla, principalmente em nossa vida, e se foca no que está ao nosso alcance, definitivamente o que nós controlamos. E com isso, nós nos tornamos capazes de escolher o que é melhor para ser feito naquele momento. Nós podemos também materializar o que realmente é importante, externalizar as nossas preocupações, transformar pensamentos, sentimentos em palavras, mapeando o que está acontecendo conosco. A meditação, ela nos dá essa capacidade, esse poder de fazer uma leitura ampliada do que está acontecendo. Portanto, existe a oportunidade de uma hora ou outra você anotar isso, se reconhecer melhor, enfim, se apaixonar por si mesmo. Olha que interessante isso. Então você pode externalizar, anotar, retirar, assim, dessa maneira como eu disse nas estratégias anteriores, a força que toda essa preocupação exerce sobre você.
E assim, reconhecendo suas capacidades, o que você tem à sua disposição, as ferramentas e tudo mais, reconhecendo o cenário à sua frente, reconhecendo seus limites, você passa a se perdoar, a melhorar o seu relacionamento consigo mesmo. E assim, tomar as melhores escolhas, aceitar o que lhe cabe e o que não lhe cabe, no momento certo das coisas. Esse foi o episódio do Descomplicando de hoje. Eu sei que foi muito conteúdo, mas eu fico aqui muito feliz de poder dividir tudo isso com você. Espero ter contribuído. E digo mais, vamos voltar para a tela anterior. Toda semana, novos episódios do Descomplicando são produzidos e postados aqui nas redes sociais. Então, se você está acompanhando, se você está vendo que pode ser uma oportunidade para você aí se tornar uma pessoa ainda melhor e aproveitar todo o seu desempenho, acalmar a sua mente de uma vez por todas, superar seus bloqueios emocionais e avançar, comece a nos seguir. Inscreva-se aqui no canal do YouTube, no botão que está aqui logo abaixo. Aperte no sininho que você será notificado sempre que nós postarmos novos episódios e outros conteúdos mais. Além disso, você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar, com o link para você apertar agora mesmo, e nos seguir lá no Instagram, no Facebook, e ficar por dentro de outros conteúdos mais exclusivos. Você gostou desse vídeo, gostou desse episódio? Deixe o seu comentário. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma crítica a fazer? Então, coloca aqui abaixo o seu comentário, que eu vou ficar feliz demais em ouvir, em respondê-lo também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio, próximo vídeo, até o próximo momento.